Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu, esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona e bora começar. Eu acho que o principal problema da gente frequentar essa rede social, as redes sociais da moda e tal, é que, pelo menos eu acabo esbarrando muito em assuntos ditos por diferentes pessoas, mas mais ou menos a mesma ideia. E aí eu fico tentando não fazer o assunto da semana ser o mesmo que eu vi no meu feed a semana toda, sabe? Então, isso faz com que primeiro, eu acabe ficando um pouco contaminada na hora de escrever meus textos e fazer minhas reflexões. E segundo, eu tenho receio de que repetir um assunto que já foi dito vai ser não só cansativo, mas ele vai ser pouco útil, sabe, para nossa reflexão. Então, o que eu tenho feito eu vejo um determinado assunto, penso sobre ele, vejo como ele fica na minha vida e tal, e daí eu escrevo um texto sobre, e eu gravo 1 ou 2 semanas depois do que eu vi, etc. E eu vou fazendo isso meio que com tudo. Eu acho que todo conhecimento, toda reflexão que a gente faz, a gente precisa mesmo de um tempo, sabe? Pra sedimentar a ideia, pra ideia amadurecer ali, pra você ver onde ela ressoa de verdade com você, porque do contrário você fica muito... Não sei, eu acho que você acaba só reproduzindo o que foi dito, né? Então, ele não ressoa mesmo contigo, sabe? Então, eu tenho feito mais ou menos isso, tentado não trazer um assunto direto. Mas claro que às vezes acontece, às vezes é um assunto que tá me empolgando muito, não tem como. Mas eu acho que funciona melhor desse jeito. E um assunto que eu tava vendo há umas semanas atrás, e na verdade a gente tem muito isso, né? Tem as taxas dos Estados Unidos, que era o assunto que tava todo mundo falando. Aí teve o negócio do incel, teve o negócio daquela série Adolescência. Então, assim, volta e meia a gente fica com uns temas muito... né? Todo mundo vai refletindo. Que é legal, é uma reflexão coletiva, mais ou menos. Mas eu tô tentando fazer um pouco diferente até porque eu acho que tem muitos assuntos que eles precisam ser falados várias vezes, sabe? De diferentes formas, para que, de alguma forma, ressoe com você essa reflexão, essa ideia, ela comece a colar contigo. E inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso mais pra frente. Mas então é por isso que eu acho que eu gosto de trazer os assuntos meio como se fosse um delay, sabe? Pra poder dar um tempo de... até do assunto sair e entrar outra coisa. Então, pra você também, né? Porque você também deve ter sido bombardeado. Eu não sei, porque no caso, eu sigo influencers mais de produção de conteúdo no sentido de ciência, psicologia, filmes e séries. Então, é um pouco heterogêneo, mas acabam sendo pessoas que mais ou menos têm uma visão parecida de mundo com a minha. Então, eles acabam fazendo interpretações muito próximas do que eu faço. Então, é isso. Bom, feita essa explicação, eu vou trazer um assunto que estava algumas semanas atrás na rede social, que é essa volta à glamorização da magreza nas passarelas e pelas modelos, etc. E aí, naturalmente, eu gostaria de falar um pouco da medicação, mas eu não tenho muito conhecimento de fato, então não vou falar muito. E eu acho que essa glamorização da magreza dá pra coincidir com essas rotinas fitness malucas, ou então essas rotinas de superprodutividade. E a gente ainda consegue emplacar esse lance que tava rolando também sobre... roupa de rica não é mais roupa de rica, porque rica mesmo não usa alfaiataria, enfim. Então eu acho que todos esses assuntos, de uma certa forma, eles casaram pra mim, assim. E eu vou tentar apresentar isso pra você, talvez você concorde, talvez você discorde, não tem muito problema. Acho que vale mesmo um espaço pra gente dar uma refletida sobre isso. E aí, eu sempre acho engraçado, né, quando a gente pensa nesse tópico magreza, porque... na década de 90 era tudo, né? Eu lembro da Britney com umas roupas super calça cintura muito baixa. Eu sempre tive proporções grandes e nunca caiu bem, né? Calça de cintura baixa pra mim. Eu abaixava, parecia o cofrinho, era péssimo. Acho um desserviço, assim, não me vestia bem. Isso é um outro problema. Eu nunca soube direito me vestir, sabe? Eu nunca fui muito ligada em moda, não tinha tanto acesso a roupas, né? Com corte X ou Y, então... eu sempre tive um pouco de dificuldade de
de valorizar o meu corpo com as peças de roupa. E ainda tem isso, né? Hoje em dia a gente tem essa questão de valorizar, esconder, não esconder, o que é certo e errado, coisas que você não pode usar, coisas que você deve usar, e aí tem diferentes pessoas falando sobre moda, tendo diferentes abordagens, e no fim das contas a moda é uma expressão sua, né? Então eu acho que no fim das contas é o que te deixa confortável. Mesmo que aquilo não te valorize, ou que aquilo te valorize, sei lá, eu acho que no fim das contas é mais importante que você esteja confortável naquela roupa do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a roupa é a maior expressão que a gente tem, assim, né? Realmente mostra quem a gente é. Quer dizer, não é que mostra quem a gente é, mas é uma forma que a gente tem de conseguir mostrar, se a gente quiser mostrar o que a gente é através da roupa. Às vezes não é o caso. Eu uso muita roupa básica, e aí talvez isso fale muito da minha personalidade, que é uma pessoa mais tranquila, mais relaxada e tal. Ao mesmo tempo que eu sou super paranoica com roupa. Eu detesto estar vestida em excesso para um determinado evento, ou mal vestida. É muito doido. Vamos falar disso também. E aí, eu queria falar, assim, o que me incomoda nessa cultura à magreza, sabe? Porque, em primeiro lugar, eu acho que todos os corpos têm espaço, sabe? E eu acho que, realmente, se você levar em consideração a questão da saúde, não levando em conta gordo, magro, alto, baixo, não isso, mas assim, se realmente você tá cuidando da sua saúde, como o seu corpo vai aparentar, não é importante, sabe? Eu acho que a gente tem vivido tempos de rede social em que a gente fica vendo barriga negativa e acha que isso é que é o normal, sabe? E não é, cara. A barriga negativa, ela é muito difícil de conseguir, depende de genética, como Mari Kruger já comentou em algum vídeo dela. E, cara, assim, na boa, não é trivial, sabe? Exige muito treino pra você conseguir uma barriga negativa. E fica passando na nossa timeline como se isso fosse totalmente normal, totalmente atingível para todos os corpos. E não é, cara. Assim como se fala muito, né? Tipo, não, magreza e tal, não sei o quê. Eu conheci pessoas magras durante a minha vida que tinham problemas de colesterol, eram fumantes, tinham problema de açúcar, tinham problema, né? Tem o estresse normal, o pânico, que também acontece. Mas assim, tinham vários problemas de saúde e restrições alimentares que você olhando você não ia saber. Então, assim, eu acho muito errado associar magreza à saúde, sabe? Eu tinha uma amiga que ela não comia e aí ela tava sempre com dor de cabeça, então ela tomava muito remédio pra dor de cabeça e, cara, que bizarro, sabe? Tipo, muito pesado. E eu conheci pessoas magras que tinham que, na verdade, engordar, porque elas não podiam doar sangue, elas não tinham força, elas não tinham musculatura adequada. Então, assim, ser muito magro também pode ser uma questão de saúde. Então, eu acho muito injusto que as pessoas foquem em corpos gordos como, mas é para o seu bem, é para a sua saúde. Eu acho isso detestável. E eu acho que é muito cruel você fazer isso. Você olhar para uma pessoa gorda e achar que ela não está saudável porque ela está gorda. Sinceramente, eu acho que é só gordofobia disfarçada, sabe? E eu acho que a gente tem que falar disso. É incômodo, é incômodo. Talvez você esteja me ouvindo e ache um incômodo, mas pensa bem, cara. Tipo, você acha que você vai falar qualquer coisa pra uma pessoa e ela vai saber menos do que você? Ela tem espelho em casa, cara. Se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela tem o nariz grande, se ela tem o nariz pequeno, se ela tem a orelha grande, se ela não tem a orelha grande. Tudo isso ela sabe muito melhor do que você. Ela vai ter muito mais pontos pra apontar do que você imaginaria. Então, assim, nós todos somos muito... Nós todos sofremos, nós todos temos os nossos estigmas, e não satisfeitos com isso, a gente vai e cria estigma nos outros. Às vezes a gente faz um comentário que não tem nenhuma intenção de magoar aquela pessoa, e, cara, ela fica obcecada naquele assunto. Então, assim... Toma muito cuidado quando você for achar que o seu comentário vai servir pra alguma coisa. Vir com esse negócio de, não, mas é pro seu bem. Cara, não é pro seu bem, cara. Para de ser zoeira. Tipo, pelo amor de Deus. Você tá se ouvindo? Tipo, imagina se alguém fizesse isso com você. Então, assim, eu acho de uma falta de bom senso enorme as pessoas partirem do princípio que elas estão ajudando, sabe? Ok.
tem isso. Eu acho, então, que disfarçar magreza como uma coisa de saúde é muito, muito pesado, assim, tipo, muito errado, muito falso, sabe? Começa por aí. Acho que uma outra coisa que tem é que nessa cultura da magreza tem um status ali de que você tem disciplina, de que você tem um diferencial. Então, novamente, a magreza ela está sendo usada para te destacar do resto das pessoas, porque você meio que se acha melhor do que os outros. E todo mundo tá livre para ser assim, né? Quem vota no candidato tal, quem, sei lá, lê tantos livros por mês, quem... Assim, existe um universo de pessoas assim. Mas eu acho que a magreza, ela faz isso de uma forma muito velada e de uma forma muito cruel também, porque ela faz com esse ar de que, não, mas se você tentar, você também consegue. Como se todos nós tivéssemos a mesma rotina, tivéssemos as mesmas 24 horas. Eu não vou nem entrar nessas 24 horas, porque eu vivo 35 anos comigo e eu mesma não tenho as minhas mesmas 24 horas. Então, assim, quando eu tinha 10 anos, eu não tenho as mesmas 24 horas de quando eu tinha 20. Aos 20, eu não tinha as mesmas 24 horas que aos 30. E agora, aos 35, as minhas 24 horas não são as mesmas que antes. Então, assim, se uma pessoa já tem 24 horas diferentes, que dirá duas pessoas diferentes? Então, assim, não vou nem entrar nesse mérito. Dá pra fazer muitas reflexões sobre essa tal dessas 24 horas. É um assunto que me pega. Talvez eu faça um texto sobre isso. Mas eu acho que, além de nessa piada das 24 horas, eu acho que quando você fala que é só uma questão de disciplina, que é só uma questão de esforço, você está desconsiderando total uma série de pontos importantes. Entre eles, a questão de que as microdecisões, elas são finitas, elas consomem uma energia sua de decisão. E esse consumo dessa energia faz... Se você consumir toda essa energia de microdecisão, sei lá, na hora do almoço eu não vou pegar aquele enroladinho que eu gosto, vou só ficar na salada. Eu vou pedir um suco. Não, vou pedir suco não, vou beber uma água. Não, tudo bem. Nossa, trouxeram um bolinho de aniversário. Não, mas não vou comer porque eu tô na dieta. Nossa, refrigerante não posso, parei. Café, tem que tirar o açúcar. Isso tudo, ao longo do seu dia, somado às suas decisões de trabalho ou de estudo que você já tem que fazer, quando você chega no final do dia, você tá exausto. Você nem sabe, o seu dia nem foi tão, assim, né, cheio de decisões, mas você tomou todas essas micro decisões. Eu vou de Uber ou eu vou pegar o trem? Ou eu vou pegar o ônibus lotado? Mas aí eu vou em pé. Será que eu pego o ônibus até o final na rodoviária e aí volto? Cara, quantas vezes eu já fui pra Central do Brasil pra poder conseguir voltar sentada pra casa, porque eram 40 minutos e eu não queria ir em pé. Então, assim, todas essas micro decisões, elas vão consumindo a sua energia. E aí, quando você chega em casa, você simplesmente não consegue fazer, sei lá, aquela malhada em casa que você pode fazer, né? Malhar sozinha. Ou então fazer um alongamento. Ou então preparar o seu jantar saudável. Tem que lavar os legumes. Às vezes, só porque você consumiu toda a sua energia de decisão, no final do dia você começa a fazer decisões muito ruins. Aí você fica lá no scrolling infinito do seu celular, faz uma compra por impulso, ou, sei lá, pede comida de entrega porque você está muito cansada. Então, assim, tudo isso... E, olha, eu não tô nem falando pessoas que têm filhos, pessoas que têm, sei lá, pais, que elas têm que cuidar dos pais. Eu não tô nem falando dessa galera que, meu Deus, ainda chega em casa e ainda tem que fazer todas as outras microdecisões. Então, assim, dá pra ser muito diferente uma pessoa da outra, sabe? E com isso, eu acho muito injusto você falar que é só uma questão de disciplina, porque não é uma questão de disciplina, é uma questão de várias coisas. E aí, como você tá falando isso na internet, as pessoas que estão te ouvindo, elas começam a acreditar, porque você falou, teve um outro influencer que falou, teve fulano de tal, teve um médico, teve um colega, teve uma tia. E aí, de repente, você vai ver, são várias pessoas falando isso, ecoando que é só uma disciplina, é só você querer muito e tal. E, cara, a gente sabe que é balela. Não é só você querer muito. Tem genética,
tem fatores externos, tem o ambiente, tem uma série de coisas que vão te ajudar ou não a conseguir manter uma rotina, a conseguir perder peso ou ganhar peso, ou seja lá o que você precisar fazer. Não é preto no branco, a vida não é uma linha, sabe? E isso me deixa muito maluca. Eu fico com essa sensação de que para isso ter voltado, esse culto à magreza que, tava sendo abandonado, aos poucos a gente estava tendo mais modelos plus size, a gente estava tendo mais diversidade de corpos, mais cores de peles nas propagandas, a gente estava tendo uma maior diversificação, e aí agora voltou tudo, assim como voltou o conservadorismo, a gente está vendo movimentos cada vez mais trad wife, fica em casa, cuide da sua família, do seu marido, nada contra, mas assim, tudo tem uma razão de estar sendo, sabe? A gente está numa crise econômica, a gente está com problemas de desemprego generalizado, então assim, muitas mudanças, essa entrada da tecnologia, a inteligência artificial está assustando muita gente, então assim, a gente já está num momento mais propenso a ser um pouco mais conservador. E aí, a volta da magreza, do culto à magreza, não me surpreende em nada, sabe? Eu fico só... eu sinto que é um retrocesso, sabe? A gente finalmente estava andando pra frente, e aí agora a gente tá voltando pra trás. Por quê, sabe? Não é bom pra ninguém. Não é bom pra pessoa que é magra, não é bom pra pessoa que é gorda, não é bom pra pessoa que é mediana, não é bom pra ninguém. É uma droga, e é uma droga a gente se meter na vida dos outros, sabe? Por que a gente se mete na vida dos outros? Eu acho que a única pessoa, não é uma pessoa, é uma pessoa figurativa, a única... Quem sai ganhando disso é o mercado, cara, que ganha pra caramba com as nossas inseguranças. É só ele. Ele é o único que tá ganhando. E colocando a gente de novo pra baixo. Colocando a gente inseguro. Pessoas inseguras vão fazer compras de impulso. Pessoas inseguras vão fazer mais compras. Pessoas inseguras não vão contestar coisas. É isso, eles estão usando a gente, sabe? E aí, eu achando que a gente tinha superado a gordofobia, cara, não. A gente tá só de novo massacrando o grupo de pessoas, a gente tá de novo atacando as pessoas de forma velada, de forma direta. Cara, é demais, assim. E sabe o que é muito engraçado, que eu acho uma piada de muito mau gosto? A gente ouve falar que a gente deveria ser autêntico, a gente tá buscando autenticidade, a gente tá buscando seja você mesmo e tal, mas a padronagem dos corpos tem que ser o mesmo. Então, assim, seja autêntico, mas vista 36. Gente, que parada é essa? Por que a gente tá obstinado com isso? Seja você mesmo, mas não muito. Caraca. Não, a gente tá... A coisa mais linda desse planeta é a diferença nas pessoas. A diferença de cor, de etnia, de cor de cabelo, de formatos, de jeito de falar, de sotaques, de acentos, de regionalismos. Quando você faz uma viagem, a parada que você está procurando é o diferente. Por que, então, a gente quer ser o mesmo? Por que a gente está tentando, de novo, buscar um padrão, muitas vezes eurocentrado? Cara, a gente é tão diferente, sabe? Eu acho muito doido esse negócio da padronagem de roupa, porque sempre foi muito difícil me vestir, assim. Atualmente eu tenho 120 centímetros de quadril, 88 de cintura, tenho 1,67 m, talvez, e eu peso em torno de 80 quilos. Então, as roupas, ainda mais aqui na Europa, elas não me vestem adequadamente, assim. Sempre fica faltando alguma coisa. E é muito chato, porque você cresceu ouvindo que as roupas te vestem a pessoa e tal. E não é isso, cara. Eu nunca consegui vestir uma calça que eu não tivesse que fazer um ajuste em alguma parte, sabe? Ou ela é larga demais, tem que ajustar a cintura, ou ela é muito apertada e não cabe, ou ela é muito reta, não valoriza, enfim, não há certas proporções. Super complicado, sabe? E não fosse só isso, porque assim, de uma certa forma o meu corpo, ele se encaixa no corpo padrão magro. Magro ampulheta, sei lá, nessas formas, nem sei mais se a gente usa esses formatos. Na verdade, eu tenho seguido uma galera de moda que é muito interessante, que é usa o que você quiser, brinca como você quiser, brinca com seus tamanhos, brinca com as suas proporções, você não tem que parecer mais magra, não tem que parecer mais alta, só, sabe, veste suas roupas
de jeito confortável. E isso realmente aconteceu comigo aqui. Desde que eu me mudei pra cá, a galera meio que não liga, sabe, pra sua roupa. Se você não tiver, sei lá, sujo de terra, meio fora de um contexto... Porque até se você tiver sujo de terra saindo do campo de agricultura, faz sentido, né? Então, ninguém vai questionar nada. Mas assim, se você, sei lá, estiver numa reunião de negócios com uma roupa suja de terra, talvez vão te perguntar alguma coisa, mas talvez nem te perguntem. E isso me trouxe muita paz, né? Tipo, eu não ser cobrada de forma velada, a ter uma certa roupa, um certo padrão, etc. Isso tem sido muito bom pra mim. Eu tenho, aos poucos, feito paz com, assim, as roupas não me vestirem do jeito que eu imagino. Porque também, como eu imagino, eu vejo as referências no Pinterest, não sei aonde. E quando eu vou atrás da roupa e coloco a roupa, eu não tenho o mesmo resultado. Até porque eu não vou colocar, sei lá, 300 euros na calça, assim. Então, tem esse problema também. Eu sou muito muquirana com roupa. E aí é muito difícil você conseguir certos resultados com roupa muito barata, porque o corte não tá certo, porque o caimento não é esse, a padronagem não tá boa, não valoriza, porque é feito pra acertar muitos corpos. Mas como eu falei, a gente tem muitas variedades de corpos, então acaba que não acerta nenhum. Eu lembro de ter visto uma piada que era tamanho único, tradução, não serve pra ninguém. Mas o meu maior trauma é o tamanho do meu pé. E do meu tornozelo também. Então, assim, eu calço 40 BR, ou seja, 26 centímetros e meio. E isso sempre foi um problemão. Ter um pé grande é uma questão na família, assim, tipo, todo mundo tem, assim, os homens da família, mas as mulheres não. E eu tive, sei lá, com 16 anos, assim, eu já tinha um pé grande. E era um saco, porque a minha família, ela é daquela que faz as tais brincadeiras, sabe? É bullying o nome. E aí, cara, não me deixavam esquecer que eu tinha o pé grande. E assim, não é culpa minha, gente. Pelo amor de Deus. É aquilo que eu falo. Você vai me falar uma parada que eu sei sobre mim. Então não faz o menor sentido. Mas não, faz piada, não sei o quê. Papapá. Cara, isso foi crescendo em mim por tantos anos, que eu lembro que eu briguei com uma amiga uma vez que ela elogiou meu pé. Olha isso, ela elogiou meu pé. E eu fiquei puta com ela. Achei que ela tava... fazendo piada, sabe? Achei que ela tava sendo irônica. E aí depois a gente teve uma discussão até bem feia. Levou um tempo até a gente conseguir se conciliar. E aí ela ficou chocada comigo, porque ela falou, cara, eu adoro o seu pé. Sempre achei ele bonito e tal, não sei o quê. Eu tenho um pé muito pequeno, isso minhas paradas. Ela tinha as próprias aspirações com o pé dela. Eu tinha as minhas, e aí a gente ficou um assunto, assim, muito doido. Então, também tome cuidado com o que você vai comentar, ou que elogio você vai fazer pra uma pessoa, porque pode ser que ela pegue mal naquele dia, ou então que ela tenha os próprios problemas. Então, vai com calma aí nos elogios. Nem sempre é elogio. Eu lembro de uma tia que tava doente, ela tava com câncer, e aí foram elogiar ela porque ela tava muito magra. Cara, crying. É tipo, a falta de bom senso. Não tem limite. Outra vez também, uma conhecida minha tava sofrendo de ansiedade e aí perdeu muito peso porque ela não conseguia comer. E aí também foi super elogiado, né? Porque estava magra. Como se magro fosse... Enfim. Ainda tem isso. Eu tava pensando aqui. Tem esse conceito de que você vai ser magro e aí você vai ser feliz. Como se a magreza resolvesse todos os problemas. E não é assim, cara. A gente é caçador-coletor. Nós somos pessoas que estamos sempre atrás de alguma coisa. A gente tá sempre caminhando, buscando, procurando. Então, a hora que você fica magro, isso primeiro que não é estático, porque você emagreceu, você também pode engordar. Segundo, que talvez quando você emagrecer, esse não seja mais o seu foco. Sei lá, você vai mudar de emprego, vai ter se mudar de casa, vai ter conseguido uma promoção no trabalho. Talvez emagrecer já tenha até deixado de ser o seu foco. Enfim, eu conheci pessoas que emagreceram, tinham um peso lá certinho que elas queriam e, sabe, já não estavam mais felizes, estavam fazendo dietas muito restritivas e tal. E falando disso... sobre esse negócio da magreza associada à saúde, cara, as pessoas usando medicação pra emagrecer. Gente, como é que isso pode ser saudável? Não é, sabe? Não é nem sustentável. Eu lembro muito no passado, né, que as mulheres tomavam medicação também, que era viciante, né? Então, tipo... Mano, a gente tá fazendo tudo de novo.
meu Deus, eu não consigo entender por quê, cara. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre a gente achar que a magreza, ela é o fim. Ela é o felizes para sempre. Mas, cara, a gente já tá debatendo esse assunto do felizes para sempre não existir. E eu acho que a gente tem que acabar com isso em relação à magreza também. A magreza não vai te deixar mais feliz. Você finalmente caber naquela calça 36, cara, talvez ela não vai fazer mais nenhum sentido. E outra, eu acho que quando a gente fica tão obcecado num assunto, a gente meio que esquece de viver o resto da vida, sabe? A gente não prova uma comida maneira, a gente não relaxa quando a gente tá com os nossos amigos, a gente tá sempre se cobrando ali, ó, no cantinho da cabeça, como se a gente nunca realmente descansasse. E eu acho muito injusto a gente deixar que a vida seja resumida a caber no padrão que alguém inventou, sabe? Pra mim, 36 nem deveria existir. Ah, mas tem pessoas que cabem no 36. Beleza, mas se ela cabe no 38 ou qualquer outra coisa, deixa, muda o número, coloca, sei lá, qualquer outra... Tipo, escreve quantos centímetros, entendeu? Ah, aqui tem 86 centímetros. Pronto, vai facilitar a gente, sabe? Eu acho que tem certos padrões que precisam cair por terra, sabe? E eu sei que a moda acaba estigmatizando muito, né, essa questão da magreza, das passarelas, da roupa cabide, as modelos cabide. Mas é tão pesado, é tão desnecessário. E aí você cresce vendo abdômenes negativos, como se isso fosse razoável, cara. Abdômen negativo depende de muita coisa, depende de genética, depende... Cara, depende de uma alimentação muito, muito regrada, depende de muito exercício. É uma doideira achar, sabe? Você vai... O problema é que é aquilo, uma mentira contada tantas vezes, a gente acaba acreditando, sabe? Mas ela continua sendo uma mentira. Então, eu acho que a gente precisa de muito, muito cuidado, porque tá tudo muito fake, sabe? Eu sei, pô, uma influenciadora que transmite 24 horas do dia dela e tal, poxa, mas ela tá mostrando o real. Não é, cara, é só aquele framezinho, sabe? É só aquele momentinho específico do dia dela que ela tá querendo te passar. Ah, mas, cara, existe um processo entre filmar, editar e dividir nas redes sociais, sabe? E não adianta você tentar me convencer de que ela tá sendo autêntica. A partir do momento que tu tem uma câmera ligada, você muda. Eu mudo. Quando eu tô gravando aqui, eu tô mudando. Eu tô diferente. Então, assim, não dá pra você achar que... Ai, não, ela está me contando tudo da vida dela. Não tá, cara. É só uma edição. E aí é o ponto que me incomoda esses influencers de uma rotina estrita perfeita, sabe? Acorda cedo, malha, medita, toma um café, lê não sei o quê, corre, sai pra fazer o exercício, volta, aí senta pra reunião do trabalho e tal, não sei o quê. Quem foi fazer aquelas compras? Quem foi preparar aquele rango? Como é que é essa vida dessa pessoa, né, quando ela não tá gravando? Então, assim, eu acho que tá tudo tão fake e a gente não tá duvidando o suficiente, sabe, das coisas. E eu entendo, isso pode parecer uma desculpa de perdedor, pode parecer que, eu tô com inveja. Cara, você pode pensar como você quiser. De verdade, eu não tenho como controlar o que você pensa sobre mim ou sobre o que eu tô falando, mas eu só quero que você se questione a quem serve isso, sabe? Porque eu acho, muito provavelmente, que aquele influencer da rotina perfeita, no final do dia, vai te vender um super coffee. Ou, tadinho, né? Super coffee, qualquer café aí. Ou vai te vender um produto pra emagrecer, ou vai te vender um produto pra te dar mais energia, ou vai te vender sei lá, cara. E se ele não estiver te vendendo nada disso, ele tá te vendendo o estilo de vida dele. E aí talvez tenha um curso de como eu consegui ser disciplinado. Ou talvez tenha um curso de como eu consegui fazer meu primeiro milhão. Então, assim, eu acho que criar o desejo também é parte do processo da venda, sabe? A gente se identificar ou a gente querer muito aquela pessoa. O que a pessoa demonstra, o que a pessoa é. Então, assim, pra mim é muito complicado essa rotina perfeita, ideal. Fica muito fácil você ter uma rotina ótima de correr na praia se você mora um quarteirão de lá. Fica muito fácil você fazer uma reunião online se você é dono da empresa. Ou se você, não sei, se você não precisa daquele trabalho. Fica muito mais fácil, sabe?
Ou então, ter a rotina perfeita e super estrita, se esse é o seu trabalho. Talvez o seu trabalho seja esse, seja ser um influencer que convence as pessoas de que você tem que malhar e acordar tal hora e fazer tal coisa. Então, assim, a gente nunca sabe a história toda. Essa que é a parada. E tem essa coisa também, que é quando a gente está sendo influenciado, talvez a gente nunca conheça aquela pessoa. Talvez ela nunca saiba da nossa existência. E é muito doido o quanto a gente deixa ela nos influenciar, sabe? Tem me preocupado muito, de verdade, toda essa superexposição na internet. Principalmente porque cada vez gente mais jovem tem acesso à internet e tem acesso às redes sociais, aí se compara, etc. Eu tava vendo esses dias uma dermatologista que estava falando dos procedimentos estéticos ao qual ela se submeteu e que hoje em dia ela não faria de novo. E um deles foi colocar silicone. Cara, eu fiquei muito chocada, porque eu lembro que na década de 90, 2000 ali, tinha muita colocação de silicone. E é um problema você viver agora no mundo das redes sociais, em que você tem... você tá sempre vendo o seu próprio rosto, você tá sempre muito de olho em você, na sua performance, e se comparando a outras pessoas. Então, sei lá, o seu nariz começa a incomodar, ou a sua olheira começa a incomodar. E aí eu tava vendo procedimentos pra esconder a olheira, umas coisas assim que é tipo... Cara, às vezes dá sorte você não ter dinheiro pra fazer certas paradas, porque você nem sabe quem você é quando você tem 18 anos, sabe? Você nem sabe o que você gosta quando você tem 20. Imagina fazer, sei lá, uma mudança no nariz, entendeu? Tipo... De novo, achando que isso vai te deixar mais feliz, que isso vai te deixar, sei lá, mais popular, ou que isso vai resolver suas paradas psicológicas. Eu não sei, às vezes pode, sim. Existem cirurgias estéticas que são necessárias. Pô, sei lá, desvio de septo é uma parada que as pessoas fazem junto com uma rinoplastia. Pode ser, entendeu? Eu não tô aqui pra julgar o que é certo ou errado. Eu só tô aqui pra lembrar que é um perigo, entendeu? Você se deixar influenciar por pessoas que você não conhece, que você não vê no dia a dia. Você fazer procedimentos estéticos sendo muito jovem. Cara, toma muito cuidado com isso. Você tá colocando uma energia e você tá ficando distraída, cara. Sério. Tipo, coisas muito mais essenciais do que a sua imagem, você tá deixando de lado. Porque você tá sendo consumido pelo seu tempo... pensando no seu corpo ou no seu visual, entendeu? Eu não acho que é pra abrir mão de... Ah, não, mas eu tenho que realmente... Cara, você tem que fazer um exercício físico, eu acho importante pra saúde e tal. E eu não sou sozinha achando importante. Acho que todos os médicos concordam que fazer um exercício numa dosagem adequada, com, né, um tempo certinho e tal, com uma alimentação balanceada, isso é importante. Dormir bem é importante. Ter amigos é importante, ter vida social real é importante. Ter um hobby é importante. Então, assim, tem muitas coisas que já são meio que gerais. Mas, cara, daí você ficar obstinada com um certo peso, ficar obstinada com um certo formato de corpo, ficar obstinada com um certo contorno dos lábios. Tudo isso pode ser muito, muito, muito negativo pra você. Vai te consumir dinheiro, tempo, energia... Então, eu acho que a ideia que eu queria trazer hoje é essa reflexão, sabe? Quem tá ganhando com a sua insegurança? E o quanto de tempo você tá perdendo com essa insegurança, com essas coisas que talvez você nem tivesse pensado antes, e aí alguma vez, se olhando no espelho, olhando uma blogueira, você notou e aí virou uma coisa que você se importa, ou que te magoa, ou que pega você, ou que te deixa inseguro. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que... conversar mais, pensar mais, entender mais de onde estão vindo essas demandas e por que elas estão vindo, sabe? Por que agora? Por que agora, quando ontem a gente estava aceitando todos os corpos, agora a gente voltou a querer um corpo só? Porque há pouco tempo a gente estava querendo diversidade de raças e etnias e cores de cabelo e tal, e agora a gente está de volta a uma padronagem centrada nos europeus. O que está acontecendo, sabe? Então, não acha que as coisas que estão acontecendo agora, elas não estão conectadas. Elas estão.
sabe? E eu acho que você tem que tomar muito cuidado com o que você tá deixando influenciar você, porque pode sim ser muito perigoso. Pode sim ser muito danoso. E é isso, eu não sei, cara. Eu, sinceramente, eu fico na dúvida do que o futuro nos guarda, sabe? Mas eu acho que se a gente tem acesso às redes sociais, por que não fazer bom uso também, sabe? Por que não espalhar ideias positivas? Por que não tentar coisas reais, sabe? Coisas que são factíveis. Ao invés de, sei lá, no final do dia tentar comprar alguma coisa, ler um livro, assiste um filme legal, troca uma ideia com os amigos, troca uma ideia com a sua família. Usar o nosso tempo de uma forma menos nociva pra gente, sabe? E deixar que as influências negativas, as influências estranhas, assim, sejam mais restritas, sabe? Quando a gente tiver com o nosso poder de decisão cheio. Então, sei lá, você quer perder um tempo na internet? Perde de manhã e não no final do seu dia, quando você já tá cansado, já fez todas as microdecisões. Eu não sei, eu queria muito puxar esse assunto. Eu acho que esse assunto tá sendo falado, mas eu acho que ele precisa ser mais ecoado, sabe? Eu levei tanto tempo pra fazer as pazes com o meu corpo, pra me aceitar, pra levar a vida mais numa boa. E eu acho que se eu pudesse abraçar a minha Luana de 20 anos e falar pra ela que ia ficar tudo bem, que não era sobre o peso. Porque quando eu tive 65 quilos e tava fazendo exercício, eu não era tão feliz nem tão realizada como eu sou hoje em dia, sabe? E ainda tô anos-luz de estar com a vida perfeita, mas assim, hoje em dia eu tenho hobbies, hoje em dia eu tenho um esporte que eu pratico com frequência, hoje em dia eu tenho hábitos que eu gosto, eu acordo cedo porque eu quero. Então, eu cuido de planta, sabe? Eu fui construindo uma vida que pesar 65, 80 não faz a menor diferença. E não, a felicidade, ela não tá na balança. A felicidade tá no seu dia a dia. A felicidade tá numa rotina que te completa, numa rotina que estimula o seu lado, a sua energia positiva, o seu pensamento positivo, te deixa num ambiente confortável, gostoso, com pessoas que você ama, sabe? Não é um lugar onde as pessoas acham que têm direito a falar dos seus corpos. Não é um lugar onde as pessoas, sei lá, podem falar se o seu peso representa X ou Y. Eu não acho que a gente deveria estar seguindo por esse caminho. Mas, de novo, são tempos estranhos. A gente está direto na internet. A gente está sendo influenciado. Então, a minha ideia aqui hoje foi só, sei lá, levantar esse ponto e talvez servir de alerta pra gente tomar mais cuidado com quem a gente deixa, influenciar a gente, mas principalmente tomar cuidado com que certas tendências que são passageiras. Eu posso dizer pra vocês, essa da magreza, de novo, é passageira. Segura a onda, não sai tomando remédio, não sai fazendo dieta extrema. Calma, vai passar.